Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por podermos cultuar a Ti e agora ouvirmos a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai amado, de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Podeis sentar, queridos? Podeis tomar assento. Amados, eu tinha rabiscado um esboço e esqueci em casa. Glória a Deus, mas tá bom, tem uns textos que estão aqui na cabeça, os textos estão aqui, eu ia arrancar o esboço do caderno, não tem problema não, se eu lembro o texto, lembrei, deu para estudar ele. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 24, é um salmo bem conhecido, um salmo que Deus fala muito comigo através dele, né? Sempre que eu medito nele, que eu paro para ouvir Deus a partir dele, né? Os salmos, eles são divididos em 5 grandes livros, né? Ou 5 grandes compêndios, né? A primeira parte dos salmos, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Esses salmos, alguns defendem que esses primeiros salmos, né? Todos eles foram escritos por Davi. Porém, alguns deles nós não temos a certeza de que foi Davi que escreveu. O Salmo 24, há uma certeza que foi escrito pelo rei Davi, né? Assim como o 23, o 22, né? E outros. Então alguns defendem que todos os salmos do primeiro escopo foram escritos por Davi, alguns têm dúvidas quanto a alguns salmos, dentre eles o primeiro, né? E o Salmo de número 24, na Nova Almeida atualizada, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse salmo é um convite a nós abrirmos as portas para a entrada do Rei. E esse salmo ele é propício para nós iniciarmos esse ano de 2026, conscientes que nós precisamos estar com os nossos corações abertos, com as nossas casas, os nossos lares abertos, com os nossos ministérios, o serviço que Deus nos chamou abertos, para que o Rei da Glória entre e seja glorificado. Esse salmo ele inicia no primeiro versículo afirmando algo extremamente importante. Vai dizer: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Ou seja, o Senhor não apenas criou, Ele também governa a terra. Ele não apenas criou, mas Ele cuida para que tudo que Ele criou flua de acordo com o seu propósito. O deísmo e o teísmo aberto, né? Dizem que Deus criou e foi embora. Deixou a terra para lá, não quer mais saber da terra. Porém, a proposta bíblica, a palavra de Deus, ela afirma que a terra pertence ao Senhor que a criou, mas também a sua plenitude, ou seja, aquilo que as coisas que Deus criou conseguem fazer e cumprir. No período grego antigo, né? Os homens ficavam buscando qual é o aiperon, ou a essência das coisas. Como que iniciou todas as coisas, né? Qual foi o princípio de tudo? E aí alguns filósofos defendiam que foi a água, né? Como Tales de Mileto. Outros defendiam outros fatores como o princípio de todas as coisas, né? Porém, a Bíblia ela afirma que a terra foi criada por Deus, que o nosso Deus é criador,
mas também governador e sustentador. O mundo e tudo o que nele habita pertence a Deus. Essa verdade bíblica do Antigo Testamento, ela é tomada por Paulo para resolver uma questão em Corinto. Os irmãos em Corinto, na cidade grega, estavam vivendo um dilema, irmãos. Os irmãos precisavam ir ao açougue ou ao mercado comprar carne, e quando chegavam naquele local, ficavam muitas vezes sabendo que aquela carne foi oferecida a ídolos pagãos ou divindades gregas, né? E os irmãos ficavam em crise. Eu posso ou não posso comer uma carne oferecida a ídolo? Os irmãos ficavam numa crise de consciência, e aí Paulo vai tomar essa verdade bíblica de que os minerais, os vegetais, de que tudo que foi criado pertence a Deus, para aconselhar os irmãos em Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 23, o apóstolo Paulo, recebendo essa questão, recebendo uma questão prática: ô Paulo, nós estamos com uma questão aqui para resolver. Nós moramos numa cidade grega, e nessa cidade grega tem templos pagãos. Nesses templos são oferecidos animais, e muitos desses animais acabam depois sendo sacrificados, e a carne é vendida no mercado, no açougue aqui em Corinto. Paulo, a gente pode ou não pode usufruir desse alimento, Paulo? Paulo vai orientar os irmãos. Paulo já tinha falado no capítulo 8 a respeito dessas questões, mas agora Paulo vai orientar os irmãos e vai tomar esse texto do Antigo Testamento para orientar. Diz assim em 1 Coríntios 10, a partir do 23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Primeiro Paulo vai dizer, mesmo que ofereçam carnes, mesmo que ofereçam alimentos, essas pessoas só têm esse alimento porque Deus criou os minerais, os vegetais, porque Deus criou todas as coisas. Ou seja, eles até apresentam para ídolos, aí Paulo vai usar esse termo, para demônios, mas uma coisa é certa: quem criou todas as coisas foi Deus. Lembra do Salmo 24? Paulo vai dizer assim, lembra do Salmo 24, lembra que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. E aí Paulo vai continuar a questão. Paulo vai dizer: se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo por quem dou graças? E aí Paulo vai dizer: portanto, se vocês comem ou bebem, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, mas não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Paulo vai dar uma orientação. Paulo vai dizer: você não tem que ficar entrando no mercado e perguntando, isso aqui foi oferecido para tal ídolo? Essa comida aqui foi oferecida para alguma divindade xinoíta? Alguma divindade da China? Ou para alguma divindade de algum outro continente? Não precisa. Vocês não precisam ficar tentando investigar isso. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Entrem, comprem e vão embora.
Porém, se convidarem vocês para algum momento mais particular, e a pessoa falar, ó, essa comida aqui, eu ofereci para um ídolo, ofereci para uma divindade grega, ofereci para lá, no templo de Apolo, ou no templo tal, por causa da consciência daquela pessoa, você não come. Deixa eu contar um testemunho. Em novembro, agora, fresquinho. Minha esposa já sabe o que eu vou falar. Final de semana. Tirei um final de semana. Fabi, vamos passear? Vamos tirar um final de semana para descansarmos. E aí fomos descansar, e no sábado à noite a gente estava na pousada. Fabi, estou cheio de fome. Fabi. Vamos sair procurar um lugar para a gente comer alguma coisa? Eu contei isso na célula de casais, né? E aí fomos, e aí estava cheio de bar, né? O pessoal ali. Aí eu vi uma casa que estava lá um cartaz, pizza. Opa, pizza. É casa normal. Entramos, pizza. Quando entramos, a princípio, eu sou muito observador. Quando eu cheguei perto da casa, eu vi que estava cheio de garrafa vazia de cachaça. Aquilo já me gerou um estranhamento, mas eu entrei. Entramos. Quando pegamos o cardápio, olhamos para frente, duas imagens enormes de macumba. Olhei para a Fabi olhou para mim, constrangimento um para o outro, a pessoa já tinha entregado o cardápio, tal, e aí vocês vão comer o quê? Gente, eu estava querendo comer pizza. Geralmente eu chegaria e falava, que tipo de pizza tem? Mas Deus confundiu a minha fala. Sabe como eu falei? Só tem pizza? A pessoa, não, tem outras coisas, tem pastel, tem não sei o que lá. Só que a gente precisa de discernimento, irmãos. A Bíblia diz que eu não tenho que perguntar se aquilo que eu estou comprando foi apresentado para nenhum ídolo. Mas estava claro que alguma coisa tinha. Eu poderia sentar e comer? Eu não estava muito confortável quanto a isso, não. Eu perguntei, tem bolinho de aipim? Não tem bolinho de aipim. Tem misericórdia. Pastel, tem pastel. 2 pastéis para viagem. Pastor, era só dizer que não ia comprar. Irmãos, na nossa época, hoje em dia estão discutindo sobre preconceito religioso. A gente estava num local que a gente nem conhecia. Falei, 2 pastéis para viagem, mais alguma coisa? Não, só 2 pastéis para viagem de queijo, rapidinho. A Fabi já olhando para mim, eu de frente para aquelas imagens, olhando para mim, assim, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Coisa prática, irmãos, coisa da vida. Eu não deveria perguntar se foi apresentado, mas também eu não deveria comer. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. O que ele fez? Ele falou, não vou comer, não. Ele pediu autorização. Ele soube proceder de uma forma que aquilo fosse resolvido de uma maneira que evitasse constrangimento para todos. Se pode resolver de uma forma que evite constrangimento, compramos o pastel para a viagem. A Fabi, pega e joga fora logo. Eu falei, se eu jogar na rua, vão ver que eu joguei na rua. Chegamos no quarto lá da pousada, falei, vamos orar por aquele pessoal que estava lá trabalhando, porque é o trabalho deles, irmãos. É um estabelecimento que vende pastel, pizza, e as pessoas precisam daquele recurso para sobreviver. Comprei o pastel é de quem? É meu, joguei fora. Resolvi sem nenhum constrangimento. Se não conseguisse, eu não comeria. A Fabi falou, eu também não comeria. Conseguimos contornar. Talvez outras pessoas resolveriam de outro jeito. Pastor, eu não compraria de jeito nenhum e ponto, e não quero saber, ainda vai ser da macumba. Aí talvez você gera todo um constrangimento, passar problema num local que você não conhece, por falta de sabedoria e sensatez. Talvez não, pastor, ia comprar, ia comer, ia abençoar. Deus está abençoado esse pastel em nome de Jesus. E pastor, mandei o pastel. O pastel era grandão, irmãos. A Fabi, pastel grandão, Fabi, pastel. Mas não comemos. Coisa prática, irmãos. Quem foi que criou os ingredientes para produzir aquele alimento? Foi Deus. Eu tinha que chegar e perguntar, por acaso você ofereceu esses pastéis para essa divindade? Não. Mas eu deveria comer? Não, porque feri minha consciência.
eu poderia pegar e ir embora. Não, muito obrigado, não quero não. Mas aí a gente pensou como resolver essa situação. Deus nos deu sabedoria. Mas eu conheço gente que talvez ia arrumar confusão. Eu tenho uns amigos, pastor, que é meio doido. Que eles iam falar, eu ia repreender em nome de Jesus, ainda falar para a pessoa se converter. Eu falei, tem que tomar cuidado. A gente está num tempo diferente. Está num tempo diferente, irmãos. Hoje em dia se discute em filosofia sobre preconceito religioso. Tudo é preconceito religioso. Mas a gente não pode preservar nossa consciência em nada, né? Tudo é, você tem preconceito contra essa religião. Não, irmãos. Eu tenho pré-conceito, a palavra. Eu tenho um conceito pré-estabelecido. Porque coisas oferecidas a entidades, e aí as pessoas, não, mas eu vou e como? São Corme e Damião, não tem problema nenhum. Meus filhos pegam, enchem a barriga e tá bom. Porque a gente geralmente só fala de São Corme e Damião no período de setembro, né? Mas tem que falar antes. Paulo vai dizer, cuidado, não fira a sua consciência. Eu já compartilhei com os irmãos uma vez que eu fui tomar café com um líder espírita. E eu fui na casa dele. Eu falei, Jesus, se ele orar pelo café, eu não posso comer o café. Eu orei em casa, falei, Jesus, que ele peça para que eu ore. Aí ele, agora o Felipe vai orar pelo café da manhã. Aí eu orei. Aí eu falei, como eu orei pelo café da manhã, mas eu não perguntei para ele, você apresentou esse café da manhã aqui para alguma dos espíritos aí que você serve? Não, irmãos, não temos que perguntar. Mas se ele pegasse, ele falasse, eu vou agora orar, apresentar essa comida, e ele apresentasse para algum dos espíritos lá que ele seguia, eu ia comer? Não posso. Não posso. Entender, irmãos, que ao Senhor pertence todas as coisas, que Deus criou, mas que Deus também governa, que Deus não nos abandonou nessa terra que jaz no maligno. Paulo vai puxar o Salmo 24 para trabalhar a consciência dos irmãos. Irmãos em Coríntios, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Tenham consciência de que o Criador, Ele permitiu que essa terra tenha influências ruins, malignas, demoníacas, mas não perca da sua mente que Deus é soberano, que Deus continua governando todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele afundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus fundou a terra sobre os mares. A gente, no nosso planeta, que chamamos de planeta Terra, tem mais água do que terra. Deveríamos chamar esse planeta de planeta água, porque a terra está estabelecida nas águas. Planeta água, mas chamamos de planeta Terra. Então, Deus fundou sobre os mares e sobre as correntes, estabeleceu a terra e a sua plenitude. Aí Davi vai perguntar agora, uma pergunta que os salmistas, e principalmente Davi, faz em diversos salmos. Ele pergunta quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu lugar. Assim como no Salmo de número 15, ele também fez essa pergunta. Salmo 15, do 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Do versículo 1, 15. Essa é uma pergunta, irmãos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, consciente de que Deus criou todas as coisas, mas consciente de que, embora ele também tinha sido criado por Deus, Deus o concedeu a liberdade de permitir ou não que Deus governasse sua vida. Deus governa todas as coisas, mas Deus me concedeu a liberdade de escolher se Ele vai ou não governar a minha vida. E aí Davi vai dizer, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, o Criador, o governador dos céus e da terra, Ele também é santo. Ele é santo. Ele é santo. Santíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aí Davi vai responder, o que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramentos com a intenção de enganar. Isaías, no capítulo 1, no versículo de número 15, vai dizer que as nossas mãos não podem ser sanguinárias. Isaías, no capítulo 33, no versículo 15, vai dizer que as nossas mãos não podem aceitar suborno. Não podemos deixar com que as nossas mãos se comprometam com aquilo que fere a santidade de Deus. Então, o texto vai me convidar a lembrar do Criador, mas lembrar também que o Criador tem uma proposta para a minha vida. Que eu santifique-me, que as minhas mãos, os meus atos externos, sejam atos santos, limpos, puros, pureza de coração. Mateus 5,8 vai dizer que feliz o limpo de coração, feliz quem é puro no seu coração, feliz porque esse vai ver a Deus. Eu preciso estar com o meu coração puro, limpo, íntegro, e com as minhas mãos também. Para agradar ao Criador, eu preciso que os meus atos externos e internos sejam santos. Eu preciso de santidade de vida. E para que eu obtenha santidade de vida, a minha alma não pode se entregar à falsidade. Não é ser falso com as pessoas, embora isso também seja bíblico. Não criarmos relacionamentos falsos. Mas quando está falando de falsidade, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem imperfeito, Davi, um homem que cometia pecados, Davi não entregou seu coração a ídolos. Davi não se prostrava perante deuses falsos. Deuses falsos. Quando a Bíblia vai falar de falsidade, a Bíblia está falando de um relacionamento com Deus verdadeiro. Qualquer relacionamento que não acontece com o Deus verdadeiro, que é o Deus Criador, é um relacionamento falso. Falsidade. Quem se prostra perante ídolos é quem está se relacionando com a falsidade. Quem não reconhece o verdadeiro Criador dos céus e da terra, está vivendo uma vida de falsidade. Falsidade de vida. Porque está vivendo uma vida fora do propósito do Criador. Davi vai dizer, a minha alma, ela não se entrega à falsidade. Você vai olhar, mas Davi teve momentos de vulnerabilidade, de lutas. E por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele não é falso. O coração dele está rendido ao Criador verdadeiro. A relação com Deus é uma relação única, irmãos. Davi foi um homem de guerras, que matou. Davi foi um homem que seu coração se contaminou, a tal ponto que ele tentou dar um jeitinho brasileiro, né? Davi se relacionou com Betseba. Davi deu um jeitinho para colocar Urias na frente da guerra, para morrer. Davi pecou, irmãos. Mas você não vê na história de Davi, você não vê em momento algum Davi se prostrando perante ídolos falsos. Você não vê a vulnerabilidade na caminhada de fé de Davi. E Davi, tipo assim, eu estou em dúvida se eu sirvo ao Deus de Israel ou se eu confio no Deus dos filisteus ou em outras divindades. Você não vê em Davi insegurança quanto à convicção de quem o criou. Não, minha vida com Deus não tem falsidade porque eu estou firme. Eu sei quem me criou. Eu sei quem é o meu sustentador. A minha alma não está entregue à falsidade porque a minha alma está entregue à verdade, ao Criador. Irmãos, o Salmo é um convite a nós nos entregarmos ao Criador da nossa vida, da nossa história, o Criador dos céus e da terra. O Salmo é um convite para nós limparmos as nossas mãos, purificarmos o nosso coração. E isso nós só conseguimos quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor. Quando nós nos entregamos ao Criador. Quando nós, criaturas, dizemos para o Criador, Criador, o Senhor criou tudo. Esse texto, né,
na Bíblia Strong, ele vai usar uma expressão que eu gostei. Ele vai dizer quando a existência só vai existir naquele que existe. Quem existe? Deus, porque Deus é. E a minha existência só faz sentido quando eu estou naquele que é. Só faz sentido. A Bíblia Strong vai dizer, aquele que existe, existe naquele que existe. Só existimos em Deus, irmãos. Fora de Deus, a nossa existência é falsa. Vivemos frustrados. Vivemos uma vida que a alma está inquieta. Como Santo Agostinho falou, a minha alma é inquieta, sempre inquieta. Ela só descansa quando está em Deus. Quando eu encontro o meu Criador, eu descanso. Porque enquanto eu não encontro o meu Criador, eu vivo uma falsidade, uma vida frustrada. Eu preciso fazer juramentos. Eu preciso enganar. Uma vez Charles Spurgeon falou: 15 minutos foi o máximo que eu consegui ficar sem pensar no meu Criador. Foi um abismo profundo de solidão. Solidão. Quem vive longe do Criador é uma pessoa solitária. A pessoa pode estar cheia de pessoas próximas a ela, mas o coração sempre está só. Sempre está só. Sempre está frustrado. Sempre está decepcionado. Porque não consegue encontrar satisfação, não consegue encontrar contentamento. A gente só encontra contentamento e satisfação em Deus, no Criador, naquele que nos criou, naquele que nos chamou para vivermos a verdade, para entregarmos a nossa alma, a nossa vida, a nossa essência, a nossa existência a Ele. Ele vai dizer: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Olha o processo que Davi vai apresentar. Quem não se entrega à falsidade ou a falsos ídolos, quem se entrega ao Criador, tem Ele como Deus e encontra a salvação. Estou salvo. Minha existência está salva. Minha vida está salva. Minha história está salva. Tudo agora faz sentido. Solidão? Não tem mais solidão. Por quê? Porque agora eu tenho a certeza de que eu nunca estive só. Eu tenho a certeza de que eu nunca estive só. Aquele que recebe do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Semana eu estava ouvindo um podcast que um pastor amigo meu me enviou, e aí tinha um testemunho de um outro pastor. Aí esse pastor, quando ele foi orientado pelo pai dele, ele falou que ele tinha 20 anos de idade, o pai dele ordenou ele pastor, e aí ele falou: pai, como é que eu vou pregar? Eu não sei nem o que pregar. Ele falou: eu sou músico, eu sei cantar, eu sei tocar violão, tocar teclado, mas pregar eu não sei. Aí o pai dele deu um conselho que ele falou: o resto da minha vida eu segui esse conselho, é só pregar que Jesus é Senhor e Salvador, que Ele é Salvador e Senhor. Na dúvida sempre afirme: Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. No momento mais difícil do ministério, sempre afirme: eu sei quem é o meu Senhor e o meu Salvador. O texto vai dizer: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Por que somos salvos? Somos salvos porque Cristo suportou a justiça que nós não conseguiríamos suportar. A justiça de Deus. Abacuque, quando vai orar, dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ele diz: eu me alegro no Deus da minha salvação. O Criador não é apenas meu Criador, Ele é meu Senhor e Ele é meu Salvador. Eu não sou apenas uma criatura, eu sou um servo
e eu sou um filho. Eu sirvo ao Criador e eu sou salvo por Ele. Davi fala sobre a segurança da salvação, irmãos. Quer se assegurar de que a sua existência será eterna em Deus? João 14,6, melhor dizendo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Quer ter certeza do senhorio do Criador na sua vida e da salvação eterna na sua existência? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega e confia. Entrega e confia. Quer deixar essa solidão? Quer deixar com que o seu coração tenha a plenitude de alegria? Jesus Cristo. Só Jesus. Quer deixar de achar que todos te abandonaram? Ninguém mais quer saber da sua vida? Deus quer saber da sua vida. Se entrega nessa manhã ao Senhor. Confessa Ele como único e suficiente Salvador. Confessa o Senhor como seu Salvador. Porque a solidão, existir de forma solitária, é só para quem ainda não confessou Jesus, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias. Quem tem Jesus nunca está sozinho, irmãos. Quem tem o Criador como seu Senhor e Salvador, nunca está sozinho. Sempre tem a companhia de Deus. E aí, Davi vai continuar. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Homem imperfeito. Homem que enganou seu irmão. Homem que foi enganado pelo seu sogro. Homem que ficou com medo do reencontro com seu irmão, mas que teve encontro com Deus. Homem que se encontrou com Deus porque foi encontrado por Deus. Jacó, teu nome agora é Israel. Tem uma nova história para a tua vida. Até agora você viveu no engano. A partir de agora, a sua vida é na verdade. É a geração que busca o Deus de Jacó. O Deus que muda histórias. Deus que muda histórias. Jacó foi criado por Deus. Jacó viveu a solidão, o auto-engano, mas em algum momento confessou: minha história precisa ser mudada. Minha história precisa de um novo tempo. Vou buscar a Deus. Quer viver um 2026 diferente? Quer viver um novo tempo para a sua vida? Busque o Deus de Jacó. O Deus que muda a história das suas criaturas. O Deus que muda, que entra na nossa história e fala assim: a partir de agora eu vou escrever de um outro jeito. Vou escrever do meu jeito. Até aqui, Jacó, você fez do teu jeito. Até aqui, Jacó, eu permiti você se auto-enganar. E eu sou tão soberano, mas tão soberano, que eu conduzi tudo. Porque Deus conduziu a história de Jacó, irmãos. Mesmo quando Jacó não tinha consciência da condução da sua história. Eu, pelo menos, quando olho para a minha história de vida antes de Jesus, eu falo: meu Deus, fosse eu mesmo que conduziu, hein? Porque se fosse eu, ia dar ruim. Ia dar ruim. Deus, quantos livramentos o Senhor me deu e eu nem ligava para o Senhor. Quanto livramento Deus te deu antes de você confessar Jesus? E se você olha, você fala: meu Deus, eu andei igual Jacó, no auto-engano, e achando que o soberano nem existia. Eu até dizia: Deus existe. Mas antes eu conhecia de ouvir falar. Antes eu conhecia simplesmente como um Deus da religião, um ensinamento da teologia. Mas quando eu tive uma experiência com Deus, eu percebi que o Criador, Ele é o meu Deus. Ele é um Deus pessoal. E eu comecei a buscar a face dEle. Eu quis conhecê-lo. Irmãos, precisamos buscar a face de Deus. Precisamos querer
enxergar Deus, ver face a face. Naquele grande dia o veremos como Ele é. Mas, por enquanto, conheçamos e prossigamos em conhecer. Precisamos querer, em 2026, enxergar a face de Deus. Deus, eu quero te enxergar. Eu quero te buscar, te buscar, te buscar. Eu quero me entregar como nunca me entreguei na tua presença. Eu quero me render como eu nunca me rendi ainda diante do Senhor. Eu quero orar como eu nunca orei. Eu quero confessar meus pecados como eu nunca confessei ainda. Eu quero me quebrantar no nível de quebrantamento que eu ainda não me quebrantei. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Busque a face do Deus de Jacó. Busque olhar nos olhos de Deus. Deus, eu quero te ver. Quero te ver. Quero ver o teu rosto. Quero ver o Senhor como o Senhor é. Eu quero intimidade contigo. Esse é Davi, irmãos. Homem íntimo de Deus. Esse é Davi. Homem íntimo do Senhor. Versículo 7 diz: levantem-se as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portais, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo messiânico, esse salmo que fala a respeito do Messias, ele nos remete a uma profecia. Esse salmo nos remete a Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, e eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, de jumentinho, cria de jumenta. Esse salmo nos remete à entrada do Rei da Glória aqui na terra, na história da humanidade, mas de forma mais precisa, a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém para morrer. A entrada dele, humilde, porque o Criador dos céus e da terra veio humilde, entrou, e ele entrará da forma mais humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus, ao entrar em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, as pessoas, entendendo o ato profético se cumprindo, diziam: Hosana, Hosana, aquele que vem das alturas, ou seja, o Rei da Glória veio. O Rei da Glória veio simples. O Rei da Glória entrou na terra que ele criou. O Rei da Glória veio de forma humana. João 1,14. Vai falar: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. O Rei da Glória, irmãos, entrou nessa terra. Ele se esvaziou e entrou da forma mais simples. As profecias dizem: o Rei da Glória entrou e entrou em Jerusalém,
montado num jumentinho. Bendito que vem das alturas. Bendito porque o Criador, o Verbo, o haja, veio de forma simples. Bendito porque ele entrou. O Criador entrou na história da humanidade. O Criador entrou na terra que ele criou. O Criador veio para ser Salvador e Senhor. Só que ele só vai entrar nas nossas vidas se nós abrirmos a porta. Eis que estou à porta e bato. Estou pedindo para entrar na sua vida. Estou pedindo para entrar no seu coração. Eu estou à porta batendo. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. O Criador que convidou o rei Davi a ter comunhão com ele, o Criador que convidou Jacó a ter comunhão com ele, é o mesmo Criador que nos convida a termos comunhão com ele. Ele quer entrar no seu 2026. Ele quer entrar no meu 2026. Ele quer entrar nesse ano dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Entrar de um jeito que ele talvez ainda não entrou. No nível de comunhão que em 2025 talvez a gente não desfrutou. No nível de intimidade e busca que a gente talvez não buscou em 2025. Abra as portas. A pergunta que eu te faço é se em 2026 o Verbo Criador, o Verbo vivo, a palavra viva, Jesus Cristo, Jesus, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, a segunda pessoa da Trindade, o Deus verdadeiro, o Rei da Glória, que veio montado num jumentinho, que veio humilde, que entrou em Jerusalém, que chorou por Jerusalém, que morreu, mas ressuscitou. Jesus quer entrar, o Rei da Glória quer entrar. A pergunta é: quem vai abrir a porta? Quem vai abrir a porta? A porta do nosso coração tem uma chave, mas a fechadura é interna. Jesus entra para quem o convida para entrar. Nessa terra, ele entrou para mudar histórias, para mudar a nossa história. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jesus entrou. Ele quer que nós busquemos a face do Deus de Jacó. Ele quer que nós desenvolvamos intimidade com Ele, mais intimidade. Que 2026 seja o ano que a gente fique mais íntimo do Criador. Mais íntimo. Ah, mas e 2027, irmãos? Vamos preocupar com 2026. Mas e 2025? 2025 passou, irmãos. É 2026. Ele quer entrar. O Rei da Glória. Paulo vai dizer em Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória. O Rei da Glória quer entrar. Eu queria saber se nesta manhã tem alguém que ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Alguém que ainda não deixou o Rei da Glória entrar
Ele veio de forma humilde, simples, da forma mais simples. O Criador dos céus e da terra entrou nessa terra para ser nosso Senhor e Salvador. Se você vive na solidão, achando que Deus não se preocupa com você, mero engano do seu coração. Mero engano. Seu coração está te enganando. O Senhor e Salvador quer fazer com que você exista de verdade, que você tenha satisfação nele. Então eu queria fazer a pergunta que um dia eu precisei responder e que tantos outros também precisaram responder. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se sim, levante sua mão, porque o Rei da Glória quer entrar. Ele quer entrar na sua história, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua família, Ele quer entrar no seu 2026. O que aconteceu em 2025, 2025 ficou. Não traga de 2025 aquilo que não tem que ser trago. Viva em 2026 a busca pela face do Deus de Jacó, porque é para isso que nós entramos em 2026. Você entrou em 2026, eu entrei em 2026, para Jesus entrar de novo, chegar de novo. Se você quiser aceitar Jesus, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é a hora, é o tempo, é o momento. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Pai. Tu és o Rei da Glória, Pai. Tu és o Senhor dos exércitos, Pai. O Senhor criou os céus e a terra, Pai. O Senhor nos criou, Pai. Todos os minerais, os vegetais, tudo foi criado, Pai amado, nós te louvamos, Pai, porque a geografia da terra, a história da humanidade, meu Deus amado, os movimentos